Estamos no ar. Bom dia a todos. É com grande alegria, aliás, é com muita alegria, né, que a gente recebe a professora Gisele Roças para falar um pouco conosco aqui no programa, né, de pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde. A gente está com muita expectativa, porque é um assunto que a gente vem discutindo, né, e a gente está tendo agora essa possibilidade com a comissão de autoavaliação. Seja muito bem-vinda, professora Gisele, sinta-se em casa e vamos que vamos começar. Andréia. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à primeira oficina temática do PPG Ensino em Ciências da Saúde, e a gente tem como tema dessa primeira oficina a elaboração dos produtos técnicos educacionais. Eu sou a professora Andréa Jude, estou representando a comissão de autoavaliação do programa. Esse evento marca o início de uma fase de construção conjunta do nosso programa. Sabemos que o debate sobre a avaliação de programas de pós-graduação não é novo, mas sempre foi permeado por tensões e debates a respeito dos critérios e processos avaliativos. Nesse processo de discussão que vem ocorrendo, a resistência ao modelo vigente de avaliação propiciou outras formas de organização, no sentido da gente encontrar caminhos igualmente legítimos em relação ao que hoje conhecemos sobre a organização da avaliação externa. Então, neste debate, a autoavaliação surge como modalidade de avaliação complementar à avaliação externa e tem como objetivo o aperfeiçoamento dos programas, propondo um processo de avaliação democrático e participativo, no qual todos nós somos os protagonistas desse processo. Essa oficina inicia um ciclo que contará com a participação da comunidade acadêmica do nosso programa. Assim, todos nós, discentes, docentes, técnicos, egressos e comunidade externa, somos chamados a discutir, compartilhar e propor novas configurações, formatos e avaliações para o nosso programa. Hoje vamos nos debruçar e discutir sobre a concepção dos produtos técnico-educacionais, seus fundamentos e sua importância nos programas de mestrado profissional. Para isso, teremos a presença da professora Gisele Roças, docente que gentilmente aceitou nosso convite e vai nos falar sobre a concepção dos produtos técnicos educacionais. Professora Gisele é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e tem participado de projetos de pesquisas com ênfase no ensino em ciências. Atuou como coordenadora adjunta dos mestrados profissionais na área 46 da CAPES e atualmente atua como consultora da CAPES na área de ensino. Antes de passar a palavra à professora Gisele, gostaria de fazer alguns agradecimentos às pessoas que têm nos apoiado com esta oficina, né? Então, em nome da Comissão de Autoavaliação, agradeço o apoio do Serviço de Tecnologia da Unifesp, que tem nos ajudado com a transmissão da palestra da professora Gisele, Michel, Gabriela e Mário. Agradeço ao CEDES, que nos apoiou na divulgação da oficina, em especial ao Milton, que elaborou o folder e convite do evento. Agradeço a coordenação do programa, a professora Lúcia Uchoa e professor Leonardo Canucci, pelo apoio e confiança no trabalho da Comissão de Autoavaliação, aos representantes discentes que aqui estão participando, e especialmente a toda a Comissão de Autoavaliação pelo empenho e dedicação durante este ano de trabalho. Espero que a gente tenha uma manhã produtiva, com debates e proposições, e um bom trabalho a todos e todas. Passo a palavra à professora Gisele Roças. Bom, gente, bom dia, né? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas já antecipadamente, porque eu me atrasei um pouquinho nesse novo arranjo de ficarmos meio presencial e meio à distância em algumas das nossas tarefas, né? E aí, com isso, eu dei uma atrasadinha. Andréia, eu vou pedir para você controlar meu tempo. E, por favor, me lembra qual é o meu tempo, só porque senão eu sou capaz de falar um dia inteiro sobre qualquer assunto, seja ele qual for. Pode deixar, professora. Temos 20 minutos. Tá.
Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, é possível? Sim? Sim, pode compartilhar. Vou compartilhar a minha tela, mas vão ter alguns slides que eu vou passar rapidinho, talvez eu nem faça um comentário sobre eles, porque eu queria, na verdade, deixar... Assim, eu pensei na apresentação, como eu sabia que ela era mais curtinha, e que era uma entrada inicial, mas para vocês irem pensando nisso nos grupos de trabalho de vocês, tá? Então, são pistas ou são, enfim, umas cutucadas que eu estou dando em vocês para vocês irem pensando um pouco a respeito disso. Alguns desses conceitos que vocês vão ver aqui são conceitos que estão nos documentos de área, tá? Tá todo mundo vendo a apresentação? Tá? Sim. Então, alguns são documentos que estão presentes nos documentos de área da gente, né? Ou em alguns artigos, né, que a gente vem pesquisando e vem publicando. Eu acho que esse é um ponto muito positivo da modalidade profissional na área de ensino. Nós fazemos meta-pesquisa e nós fazemos, de alguma maneira, uma autoavaliação da modalidade como um todo, né? Diferente da modalidade acadêmica, que a gente não percebe tanto isso, né? A gente não tem tanta gente olhando as dissertações, olhando como elas estão sendo trabalhadas, ou os próprios doutorados acadêmicos, pensando como é que são essas interlocuções. Isso a gente faz na modalidade profissional, né? Historicamente, porque é uma modalidade que veio com muito preconceito no início, né? E depois, ao longo desse preconceito, como uma das faces desse preconceito, era o argumento de que a nossa publicação, a nossa produção educacional, ela era uma produção com um viés muito tecnicista, e que a gente não tinha uma preocupação teórico-metodológica, que a gente não tinha uma preocupação de pensar o produto desde o início do processo da pesquisa, né? De entender que a dissertação ela é uma narrativa de como esse produto foi pensado como uma possível solução para aquele problema de ordem prática que motivou, né, o mestrando e agora o doutorando da modalidade profissional a buscarem o estrito sensu, né? E aí, junto com um grupo de pesquisa, junto com um grupo de orientação dentro do programa de estrito sensu, pensar esse problema de maneira mais cuidadosa, de maneira mais organizada, para poder pensar, né, e propor soluções e testar minimamente ou, né, integralmente, dependendo aí da situação, se aquela solução, né, se esse produto, né, ou processo educacional que está sendo pensado e proposto é, de fato, uma solução ou um caminho de solução para aquilo que a gente está trabalhando, tá? Ou para aquela questão que nos moveu e nos trouxe até aqui. E eu acho que esse caminho de meta-pesquisa que nós fazemos, por isso eu digo que assim, o meu grupo, né, eu e alguns colegas do meu programa, assim como outros colegas de outros programas, a gente encontra bastante artigo, encontra bastante produção nesse sentido, e são produções importantes, porque a gente começa a ver como a gente funciona individualmente e como a gente funciona como área. E eu sou muito a favor de trabalhos como esse, porque a gente também acaba apresentando em muitas medidas as boas práticas, ou seja, aquilo que vem funcionando em outros programas e que, de repente, eu não preciso começar do zero para poder descobrir aquela roda. Eu posso começar, eu posso partir de algo que já existe e aí fazer aprimoramentos ou ajustes de acordo com as necessidades. Então, esse é um ponto importante para a gente ter em mente, né? Então, que esses diálogos permaneçam. E, em especial, eu quero dar parabéns a vocês, porque não é todo programa que faz isso, né? Em algum momento, a gente vai ter aí o resultado da quadrienal, que está em curso, com todos os problemas e intercorrências que nós tivemos, né, ao longo desse processo, não foram poucas, né, a gente sabe. Mas eu acho que a hora em que a gente pega e lê aquele relatório que virá para o programa, né, é um momento em que vocês também já vão ter avançado do ponto de vista da autoavaliação e talvez até sendo capazes de olhar para o relatório hoje já gerado, né, aquele relatório que foi encaminhado, vocês mesmos já percebam pontos fortes, né, e pontos frágeis do relatório. E aí conseguir comparar isso com esse relatório que vai vir e ver o quanto vocês também já estão desenvolvendo essa finesse de já pegar as fragilidades, né, e também as oportunidades e os pontos fortes que vocês têm, né, certamente. E essa autoavaliação, dessa maneira que vocês estão produzindo, de fato, é um ponto forte já
que eu dou parabéns a vocês, tá? Então, aqui, esse PPT pode ficar com vocês, pode ser divulgado, não tem problema nenhum, tá? Ele é já meio que curtinho em relação a outros que eu tenho, tá? Mas aqui, de pronto, a gente tem 2 conceitos para vocês trabalharem depois, que é essa noção de produto-processo, né? Vocês vão perceber que o termo processo educacional, processo/produto educacional, ele surge no nosso último documento de área. A gente usava até então só o termo produto, né? E aí, com o tempo, a gente foi avançando para perceber que, para desenvolver um produto educacional, muitas vezes a gente desenvolvia um processo educacional e este produto era só a materialidade dele. Era só não no sentido da pequenez, tá? Mas só no sentido de que aquilo que ele... É nessa mídia que esse processo está encerrada. É essa mídia que vai ser divulgada efetivamente. É ela que será publicizada, né? Mas eu cheguei num livro. Tá, mas esse livro foi proposto de que maneira? Por que você chegou num livro e não num DVD, ou num CD, ou num canal do YouTube? Por que não foi um blog ou um podcast? Por que foi um material textual e não foi um material mais audiovisual, por exemplo? Então, todas essas escolhas, elas integram esse processo de elaboração. E esse processo de elaboração, ele se dá numa partilha com o seu ambiente de trabalho. E por isso a gente diz que ele é minimamente testado, né? Porque são essas idas e vindas que a gente vai fazendo e os ajustes, todos eles calcados na realidade que a gente está pesquisando, né? Mas também na escolha de um referencial teórico ou teórico metodológico que a gente também fez, né? Então, eu não chego ao final e digo que eu optei por trabalhar, né? E cheguei numa capa... Ai, deixa eu tirar o meu fundinho, porque os fundinhos atrapalham. Eu cheguei numa capa, deixa eu ver assim, longe, perto, não estou conseguindo achar onde está o meu fundinho aqui para eu tirar. Cadê ele? Enfim, daqui a pouco eu acho. E aí, quando a gente fala... Por que a capa é marrom? Por que ela tem várias florezinhas bordadas? Por que não foi outro tema? Por que ela tem esse tamanho e não outro? Por que é pautado, não é? Enfim, e por aí afora, estou dando aqui um exemplo bem geralzão para todo mundo, né? É exatamente o caminho que se espera, né, para uma dissertação. Então, eu vou contar essa história. Aqui. Vocês vão ver minha bagunça, mas eu consigo mostrar as coisas para vocês. O produto é esse caderno, né? Que, digamos, eu vou pegar um até para ficar mais claro efetivamente. Se eu achar. Eu desenvolvi com o meu grupo de trabalho um diário de bordo. Tá? Porque nós trabalhamos com um diário de bordo na nossa pesquisa. Um dos instrumentos de coleta que o meu grupo de pesquisa, o Café, trabalha, né, é com diário de bordo. Então, a gente chegou à conclusão que, para os nossos trabalhos serem comparativos entre si, depois de um tempo, a gente precisava ter um mínimo de dados coletados que fossem comuns a todo mundo, né? Que fossem dados não coletivos, mas dados que fossem comparáveis. Tá? E aí a gente foi chegando à conclusão de que eu precisava ter, por exemplo, o número de alunos presentes em cada atividade que a gente estava desenvolvendo, porque se eu previ para 30 pessoas e chegaram 10, funciona do mesmo jeito. Se eu previ para 10 e vieram 30, funciona do mesmo jeito, né? Qual foi a atividade que eu previ? O que efetivamente foi feito, né? Em disciplinas diferentes, que pode ser da mesma matéria, mas com turmas diferentes, por exemplo, né? Ou a disciplina é a mesma, mas eu estou dando aula no curso, por exemplo, eu dou aula no curso de ensino médio técnico, de Química, de Biotecnologia e de Controle Ambiental. Eu dou a disciplina de Biossegurança, por exemplo, né? Até essa que eu vim correndo para casa. Será que quando eu dou biossegurança, ainda que os conceitos sejam os mesmos, né, e a ementa seja em princípio a mesma, a proposta que eu faço para uma turma vai reverberar da mesma maneira em outra turma? Né? Não necessariamente. Por quê? Porque um está preocupado com as questões da biotecnologia, o outro está preocupado com as questões da química, o outro grupo está preocupado com as questões ambientais. Então, as perguntas que virão para mim, os exemplos que virão para mim, ou as dúvidas que virão para mim, elas acabam que são de ordem distintas. Então, se eu vou pensar o desenvolvimento de um produto relacionado, por exemplo, à biossegurança,
né? Eu já tenho essa expertise de comparação de 3 turmas distintas, em 3 cursos distintos. Então, será que eu consigo incorporar isso num único material? Ou eu preciso de materiais distintos, né? Então, são questões que vão sendo postas ao longo do processo, né? E aí a gente percebeu que muito aluno, muito mestrando e doutorando gosta de esquematizar. Então, a gente optou por uma página em branco, mas tem uns que preferem escrever com linha. Então, a gente tem uma página. E isso vai se repetindo com vários elementos ao longo do processo, inclusive, né, a capa, porque eles queriam que refletisse o resultado do grupo, que é ciência, arte, formação e ensino. Então, a gente trabalha com a parte da ciência, trabalha com a arte, a sigla virou café, né, que a gente diz, vamos tomar um cafezinho. Então, assim, tudo isso foi pensado, que não é um produto educacional, tá, gente? Eu estou aqui usando um exemplo de algo que foi elaborado, que é um instrumento de coleta de dados, mas que tudo isso foi pensado, que foi pensado coletivamente. Então, foi um processo que gerou esse produto, né? E aí a gente tem esses 2 conceitos que estão no documento no GT, não está no nosso documento de área, ele está no GT de Produção Técnica e Tecnológica, tá, do CTC, e esses 2 conceitos vêm de lá, né? Então, que o produto é um resultado palpável, tá, de uma atividade docente, discente ou em grupo, tá, que é algo tangível que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso ver, que eu posso manusear, ainda que seja virtual. Tá? E o processo ou atividade ele vai ser um conjunto de tarefas de trabalho, tá? Que vão ser realizadas, de novo, de maneira individual ou coletiva. O exemplo que eu acabei de dar é um exemplo de um processo que foi discutido coletivamente, tá? E que ele tem um endereçamento, ou seja, eu tenho um cliente, eu tenho uma proposição, eu tenho que dar resultado, né? Eu tenho que propor uma solução para algo que foi para um problema que foi para mim apontado. O problema da gente ali era o quê? Como é que eu uniformizo minimamente um diário de campo para que a gente possa, um diário de bordo, né? Para que este grupo de pesquisa utilize nas suas pesquisas individuais, né, para coletar dados, mas que quando a gente quiser comparar o conjunto do nosso grupo de pesquisa, eu tenha essa possibilidade de comparação e eu tenha essa permeabilidade. Tá? Então, o processo ele vai contar essa história. O processo, na verdade, não vai contar a história, desculpa, o processo ele vai desenvolver esse caminho até chegar nesse produto. E a dissertação e a tese da modalidade profissional, ela vai ser essa narrativa inteira. Desde qual é o problema, qual é a situação, qual é o ambiente onde está sendo pesquisado, né? Qual é o campo, quem são os sujeitos envolvidos, né? Por que essa possibilidade de produto é o que está sendo prevista de primeiro passo, e assim sucessivamente. Tá? Ups, o mouse está super sensível. Bom, daí aqui, né, vai falar um pouco mais sobre o que a gente vai chamar de processo e produto no documento de área, mas é exatamente isso que eu já tinha falado para vocês. Eu preciso só destacar que nem sempre o produto precisa ser feito somente a partir de uma pesquisa de dissertação ou de uma tese. Tá? Ele também pode se dar no âmbito de um grupo, e ele também pode ser declarado, ele também pode ser publicizado, ele também pode ser... Então, a gente pode entender que o documento que vai sair desta autoavaliação é um documento fruto de um processo de autoavaliação, e ele é um produto. E ele é um produto técnico-tecnológico. Né? Ele vai ser um guia, ele vai ser uma diretriz, ele vai ser um guia de orientações, enfim, lá a forma como vocês vão pensar. E ele foi produzido coletivamente. Coletivamente só entre docentes, coletivamente entre docentes e discentes, coletivamente entre docentes, discentes e servidores, né, administrativos que eventualmente estejam trabalhando com vocês. Então, assim, a gente precisa romper um pouco com a barreira de que um produto educacional elaborado no estrito senso, ele é exclusivo, né? Ele é fruto exclusivo da dissertação ou da tese. Não é. Ele pode ser mais do que isso, ele pode ser para além do que isso. Tá? E isso mostra o quanto o programa conseguiu internalizar essa noção de pensar problemas de ordem prática com alguma resposta, com algum retorno para esse público que está envolvido. Tá? Bom, esse slide aqui, ele surge, na verdade, né, lá em 2020, a gente fez alguns colóquios, né, que estão todos disponíveis no canal do YouTube do Protec, com alguns colegas convidados. Né? E aqui, essa imagem ela sai
da professora, né? Ela é uma contribuição da professora Andréa Mendonça, lá do Instituto Federal do Amazonas, que pensa muito essa relação de processo e produto educacional. Depois, se vocês me cobrarem, eu posso até dar alguns materiais dela, tá? Com sugestões de leitura a partir dela. Ela é da computação, então ela vai trabalhar muito mais com essa noção de design thinking, por exemplo. Então, ela tem uma dissertação inteira, toda defendendo, junto com uma aluna dela, de como design thinking pode ser, né, uma possibilidade de desenvolvimento e de avaliação de produto educacional. Todo mundo tem que fazer design thinking? Claro que não, tá? Mas ela usa como um instrumento de produção. E aí, nesse caminho, como ela pesquisa bastante isso, e ela é da computação, ela traz uma discussão que é importante para a gente, que já surgiu na quadrienal passada, que é o fato de que, muitas vezes, oriundo de uma pesquisa de mestrado e agora de doutorado, mais de um produto é elaborado, né? E aí, a gente tem vários produtos, ou a gente tem um produto só, né? E aí ela usa o termo artefato, né? Ou esse produto, processo, é composto de vários artefatos que compõem esse todo, tá? Como é que isso está se dando? O termo artefato ele vem sendo, de fato, mais acolhido pela área, né? E ele, na verdade, vem sendo acolhido pela área porque ele é resultado e ele é utilizado em produção educacional em outros países, em outras pesquisas. E isso a gente vem trabalhando. Eu tenho trabalhado mais nesse mapeamento com ela e a gente tem encontrado muitos elementos nesse sentido, tá? Então, o produto, processo educacional, né? Eu prefiro usar processo primeiro, porque eu entendo que o processo é que vai gerar o produto, né? Então, o processo produto educacional ele vai ser elaborado exatamente com vistas a responder essa pergunta, né? Ou a um problema, e ele vai estar associado a necessidades concretas desse campo da prática profissional, né? E aí ele pode ser, né? O processo ele pode ser composto por artefatos reais ou virtuais, ou ainda por um processo efetivamente. E aí ela traz essa imagem para a gente, né? De que a gente tem um triângulo com as 3 pontas, e que na hora em que a gente está pensando o processo o produto educacional, ele precisa, né? Ele precisa envolver essa tríade. A tríade da estética desse produto, do design desse produto, ou seja, a cara desse produto, né? A forma como ele é, a mídia, as escolhas, né? Elas são adequadas para o público-alvo que a gente está pesquisando, né? Então, por exemplo, eu vou produzir um material para a EJA, tá? Será que ao produzir um material para a EJA, para aquelas pessoas que estão voltando a estudar, algumas idosas, eu posso usar uma letra pequena? Muitas vezes são pessoas com dificuldade, né, de acuidade visual, né? Então, qual é o tipo de imagem que eu vou trazer? Que tipo de exemplos eu vou trabalhar, por exemplo? Né? Se eu estou trabalhando em um material que eu vou produzir que vai ser também utilizado numa comunidade indígena, né? Então, eu vou poder dar exemplos quaisquer ou é melhor eu trabalhar com exemplos que comecem minimamente pela cultura indígena? Né? Então eles estão encarcerados e eles nunca vão poder, só porque são índios, nunca vão poder ter acesso a outras informações. Claro que não. Mas eu não posso começar pelo deles, que é aquilo que eles conhecem, que é concreto, que é palpável, e depois eu ir trazendo outros elementos, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que pensar em quem é esse público. E a estética e a linguagem e a mídia de veiculação é importante nesse caso. Né? Eu tenho que pensar no âmbito da inserção social, qual é o possível impacto, como é que se dá a relação local ou regional. A pessoa fica, nacional, internacional. Gente, o nosso trabalho é um trabalho mais de formiguinha, muitas vezes. Né? Então, talvez o programa tenha que ter uma preocupação com o impacto nacional e ou internacional. Mas a dissertação e a tese, ela não tem que ter esse vislumbre de amplitude. Né? O trabalho que eu estou desenvolvendo com a turma X da escola Y, eu não preciso ter expectativa de que ela vai ser usada em qualquer outro lugar do mundo. Eu preciso que as pessoas tenham essa clareza. Para quê? Para entender que esse material, quando estiver disponível, e a dissertação que vai estar contando a história dele, possa ser acessada para que uma outra pessoa, em qualquer outro lugar do país ou do mundo, que acesse aquilo e se interesse, avalie. Vou usar em sua integridade ou vou me inspirar nesse trabalho para propor soluções e adequações para a realidade que eu vivo, por exemplo?
né? E aí a tríade, né, a pontinha do tripé voltada para a inserção social, ela tem esses elementos que estão por trás, né? E, por fim, como é que se dá o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento deste produto, né? Deste processo e produto, né? E aí, no meio, interligando esses três, né, essas três pontas do triângulo, né, tem a gente, que é pesquisador e também é projetista. E é essa dificuldade de enxergar em que momento do trabalho eu estou, que é o momento em que eu sou a pessoa gerando o dado da pesquisa, e em que momento eu sou a pessoa olhando para o dado gerado da pesquisa por mim mesmo, né? E preciso projetar algo como solução para aquele conjunto de questões que surgiram para mim. E é por isso que é importante uma relação próxima do orientador, mas, em especial, os grupos de pesquisa. Porque é aquele grupo, é o olhar dos outros colegas, né, e ou professores que estão, às vezes, orientando esse grupo em conjunto. O meu grupo, por exemplo, tem 3 professoras no mesmo grupo, né, e aí a gente tem alunos das 3 orientações, então tem vieses um pouquinho diferentes, mas que são esses olhares de estranhamento que fazem com que a gente caminhe para frente também. Então, o olhar externo, né, o estranhamento do outro, ele é importante nessa construção, em especial nesse momento em que a gente está pensando esse projeto, né, essa projeção de como eu vou tirar isso do papel ou do campo das ideias e vou concretizar isso, levando isso para a sala de aula. Isso é uma questão que sempre surge, né? Ah, mas então eu posso ter mais de um produto educacional? Poder pode, mas a pergunta é, deve? Deve não no sentido do dever, da obrigatoriedade ou do direito, né? Ah, eu tenho direito a ter mais de um. O quanto é necessário. Então, eu preciso gerar um monte de coisa ou eu posso gerar algo que congregue todos esses outros elementos, né? Num único documento ou num único produto, né? Então, eu vou ter um canal de YouTube. Será que eu preciso ter um canal de YouTube para cada audiovisual e pesquisa que vai ter? Ou será que eu, como programa, posso criar um canal do programa e, neste canal do programa, por exemplo, né, ter uma aba ou ter listas de transmissão para vários audiovisuais voltados, por exemplo, para EJA, voltados para, enfim, uma questão de saúde, de educação e saúde que vocês pesquisam, né? Ou elementos distintos. E que aí eu vou compilar neste único canal, né, todos esses audiovisuais que foram gerados. Porque isso é uma coisa que me incomoda. Ah, eu vou fazer um blog. Tá. Aí, no meu programa, quantos blogs tem? O programa da gente tem 14, caminhando para 15 anos, né? Eu não sei, mas eu vou chutar aqui que deve ter pelo menos uns 12 blogs. Blogs que foram alimentados durante a pesquisa e que depois estão parados, né? Estão lá, ficam existindo como um lixo internetico, né? Nem sei se existe esta palavra, mas eles não são mais alimentados. Mas será que se eu tivesse um blog maior, eu não poderia ir listando todos esses outros lá e ele, de alguma maneira, ser retroalimentado? Eu preciso sempre começar do zero? Ou eu posso partir de algo que já existe e continuar essa retroalimentação e atualização, por exemplo? São questões, gente, que eu mesma não tenho solução para elas, não. Tá? Eu estou pondo para vocês pensarem junto comigo e junto conosco, porque são esses elementos que eu acho que são importantes da gente pensar. Ao invés da gente chegar lá, né, e dizer, ao final desse quadriênio, quantos produtos educacionais foram gerados pela área? Eu vou dizer quantos foram gerados no último quadriênio. No último quadriênio, chegaram para ser avaliados para a gente 48 mil produtos educacionais. Tem como avaliar 48 mil? Não. Então, vamos trabalhar só com os destaques, que sejam os destaques. A gente tem hoje algo na ordem de 100 programas, que cada programa tenha indicado aí, né, 10 produtos educacionais, entre possibilidades de destaque, egresso, enfim, né, todas essas combinações de destaque que nós tivemos. Vamos botar por baixo 10. Tá? Então, eu vou ter 1000 produtos de novo para analisar. É possível analisar efetivamente 1000 produtos? Ou, aos poucos, a gente não pode ir construindo elementos que possam ser mais completos e representativos do programa do que eu ficar olhando, né, um por um do que foi indicado? De novo, eu não sei responder para vocês. Tá? Por quê? Porque a própria avaliação que a gente está fazendo, que é, né, uma mudança grande em relação à quadrienal passada,
Mas essa quadrienal, quando ela acabar, ela também vai precisar de uma autoavaliação, porque a gente teve uma expectativa de redução de conjunto de dados para analisar, e houve, significativamente. Mas ainda que teve essa redução, o elemento qualidade que a gente quer avaliar é possível ser avaliado ainda na medida que a gente espera que seja, ou não? Ou em alguma medida a gente ainda continua, né, ou vai continuar auditando dados? Não sei responder isso para vocês agora. Isso é algo que a gente vai saber só mais à frente, ao final do processo, fazendo uma escuta, tanto dos programas quanto dos eventuais consultores e das coordenações de área, porque isso não vai ser um problema só nosso. Isso certamente é um problema das 49 áreas da CAPES, né? Então, são perguntas para vocês ficarem pensando, né? Então, será que são todos os produtos educacionais? São, de fato, produtos isolados ou eles são pedaços, né? Ou artefatos de algo que compõe esse todo? Né? Para chegar ao produto educacional, processo produto educacional final, foi preciso desenvolver ou utilizar esses artefatos de maneira intermediária? Então, vou dar um exemplo da minha aluna que defendeu semana passada, se Rosana me cobrar, se vocês tiverem um e-mail do programa, a gente teve as 2 primeiras defesas de doutorado profissional do meu programa e da área nas 2 últimas semanas. Uma foi quarta passada e uma foi terça passada. Tá? E elas foram gravadas. A gente quer subir isso para o YouTube, para o canal do Propec, mas ainda não consegui ter fôlego para fazer isso. Então, por enquanto, eu estou liberando para os e-mails que me pedirem. Então, se o programa tiver um e-mail do programa, me manda o e-mail do programa, Rosana, Andréia, por favor, me manda isso, que eu posso colocar isso e, de alguma maneira, o programa disponibilizar isso para vocês assistirem, pensarem. Eu não estou dizendo que elas são maravilhosas, nem que é esse o caminho que tem que ser percorrido, não. Mas ela é algo que já é retrato do que um doutorado profissional vem produzindo e vem sendo discutido pelos programas que já têm doutorado profissional. E que essas discussões que eu estou trazendo para vocês permearam a elaboração, entendeu? Porque é um passo a mais. São exigências outras que são feitas no doutorado profissional. Né? Professora Gisele, desculpa. Eu tenho, né? Não, mais 5 minutos, se for possível. Então, aqui é só para vocês conhecerem alguns, e alguns são poucos mesmo, dos conceitos de artefato que estão sendo analisados. Tá? Então, tem aqueles mais voltados para a computação, tem alguns que são voltados, né, esse segundo aqui, né, do lado direito, está voltado para conjunto mais pedagógico, né, então, para compreensão dentro de um artefato da educação. Né? Então, aqui é quando a Andréia faz essa chamada para a gente, né? Então, ela faz, e aí depois eu continuo essa conversa com ela, junto com outros colegas, de que um produto pode conter um ou mais artefatos, mas nem todo artefato se configura como um produto educacional, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, o aplicativo que eu gerei ele é o artefato de um processo de produto educacional, mas ele, por si só, não é suficiente para se constituir como um produto educacional. Então nenhum aplicativo é produto educacional? Não foi isso que eu falei. Eventualmente, alguns aplicativos, por exemplo, não são suficientes, não se sustentam exclusivamente como um produto educacional, mas eles compõem um conjunto maior de ações e de artefatos ou de processos que vão compor esse produto educacional. Exemplo de um outro aluno nosso, Vinícius, que está pensando a questão da gamificação para avaliação. Né? Então, só o aplicativo por si só não é suficiente para a gente fazer uma avaliação pautada nele. Mas eu trabalhar aquele aplicativo no processo da rediscussão de uma avaliação que utiliza, né, que é uma avaliação processual, e que um dos elementos é a gamificação, o aplicativo como artefato entra ali, mas ele sozinho não se sustenta. Ele precisa de algo mais, de um outro conjunto de roupagens, de outras conversas, talvez de outros artefatos que juntos vão compor, de fato, uma proposição efetiva de como pensar a avaliação, considerando-a como um processo em que parte desse processo, instrumentos dessa avaliação serão pautados na gamificação. Percebe a inversão da lógica? Né? E é aí que ela brinca, né? Que nem todo artefato é um produto educacional, mas todo produto educacional pode conter um ou mais artefatos. Então, eu estou deixando pulgas na orelha de vocês. Tá? Aqui
dentro dessa proposta da própria Andrea, né, que é do Design Thinking, mas que eu, na verdade, trouxe para dentro do nosso programa, que é muito parecido com o que a gente faz, né? Que no Design Thinking eles têm um nome, mas a gente aqui vai ter outros e vocês vão ver que não é diferente do que vocês certamente fazem, né? Que é, qual é a sua demanda? Que para a gente é, qual é a tua pergunta de pesquisa? Ela é uma pergunta, ela é uma demanda espontânea ou ela é uma demanda encomendada? Ou seja, quem foi que percebeu esse problema? Foi você, mestrando, doutorando, que chegou para a gente? Foi você, gestor, que apontou para esse colega que veio, né, que acabou vindo, topou fazer esse trabalho, né, de investigação? Ou, por vezes, é um aluno, um mestrando ou um doutorando que chega ainda meio desavisado, mas que o programa já vai percebendo elementos nos seus, né, nas suas entradas sociais, aí nos seus diferentes campos de trabalho, e que propõe isso para esse mestrando ou doutorando, né? Então, quem percebeu esse problema? Né? Quem é o meu público ou meu cliente, né? Ou seja, que para a gente se traduz quem é o sujeito dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência disso? Ou seja, em que rede, em que nível, em que modalidade, ou seja, em que local, qual é o campo dessa pesquisa, né? Em que a gente está trabalhando? Qual é a inserção social? Ou seja, como, em que escala se dá o desdobramento e a aplicação desse seu produto educacional? Então, a coluna da direita é o caminho que a gente faz no meu programa. A coluna da esquerda é o que a Andrea propõe a partir de uma série de estudos pautado no design instrucional, né? E aí, repara, você consegue fazer essa transposição. E eu duvido que vocês tenham coisas, assim, não que vocês não tenham coisas a mais pode ter, mas que vocês não conseguiram perceber entre a coluna da esquerda que vocês fazem esse caminho também no programa de vocês, minimamente, se não totalmente, né? Então, conhecendo um pouco o programa de vocês, eu diria que vocês completam todas essas etapas aqui, sem sombra de dúvida, tá? Aqui é um desafio do doutorado profissional, que está posto no documento de área para a gente, tá? Essa foi da tese até que foi defendida essa semana do meu aluno Eduardo. Não basta eu descrever na tese, se vocês estiverem pensando no doutorado profissional, já fica a dica aqui para vocês irem pensando nisso, não basta eu desenvolver a metodologia da pesquisa, que é exatamente o que está aqui, tá? Do meio para a esquerda desse fluxograma. Mas eu também preciso, na tese, o ideal é que isso minimamente esteja descrito na dissertação também, tá? Mas na tese é obrigatório que a metodologia de desenvolvimento do produto educacional, desse processo produto educacional, também esteja descrita. Então, aqui é a junção das duas metodologias. Esse fluxograma, ele trabalha exatamente mostrando quais são as interfaces entre elas, como elas se retroalimentam e como uma parte está muito pautada na questão teórico-metodológica e como a outra está pautada, no caso, a da direita, que está pensando o produto educacional, como ela se dá numa inter-relação entre a inserção social, entre esse público-alvo e entre essa demanda que, aí nesse caso, é uma demanda de público e é uma demanda teórico-metodológica que tem. Então, se a gente fosse voltar nos slides, era aquele primeiro triângulozinho que eu mostrei para vocês, que é esse fluxograma tenta responder. Ele responde para essa tese, a gente conseguiu enxergar ela assim. Para outras, não é necessariamente esse. Então, vão ter fluxogramas distintos ou vão ter escolhas distintas. Tá? Ele era um aluno da matemática, então ele trabalhava com fluxograma. A Valéria, que trabalhou com contação de história, ela é professora de letras, ela é pedagoga. Então, toda vez que botavam ela em caixinhas, ela ficava nervosa. Mas o que ela percebeu ao longo do processo dela? Que a proposta dela era como eu ensino ciências, como eu ensino conceitos de ciências para a educação infantil, ou seja, lá para o jardim de infância, para as crianças que estão até 5, 6 anos de idade, eu posso disponibilizar isso para vocês, a tese dele, mas essa tese é a tese que foi defendida, eu vou disponibilizar já o link da apresentação. Mas depois, quando a tese estiver pronta, me cobrem que eu também coloco, vai estar no link da gente, né? E eu acho que em mais de 30 dias isso vai estar lá. Mas essa apresentação aqui está disponível para vocês já. E aí a Valéria percebeu que ela queria contar histórias para crianças
e trabalhar com professores a partir da contação de história para ensinar conceitos científicos. Só que, ao pegar livros quaisquer, livros de história, né, normal, que não foram pensados para isso, os conceitos, às vezes, apareciam de maneira ou inadequada, ou muito superficial, ou só vinha um nome assim solto. E a professora de educação infantil, ela é pedagoga, nem sempre ela também tem respaldo suficiente de ciências, dos conceitos de ciências para levar, ou não consegue organizar isso tão facilmente. E aí a Valéria percebeu que ela precisava criar um livro de histórias. Então, ela cria um livro paradidático, com acho que 15 contos. Esse eu posso disponibilizar já para vocês, tem o link no Educapes, tá? Já dos dois. Então, ela cria primeiro o livro, ela pensa no livro, ela pensa em cada personagem, na característica, na história. Por quê? Porque ela queria trabalhar as lendas brasileiras, porque ela queria trabalhar o folclore, ela queria trabalhar as nossas personas brasileiras, então o pescador, o pessoal da mata, o animal, enfim, né, uma Yara, por exemplo, ela queria trazer a representação das mulheres que trabalham, das mulheres negras, então ela queria compor nisso, porque, inclusive ela estava trabalhando com base na lei da inclusão dos temas das africanidades, né? E aí ela faz isso. E uma vez o livro posto e produzido, elaborado, é um e-book, ela leva isso para as professoras da rede, né? E aí elas contam a história, mas ainda assim elas não percebem como trabalhar alguns conceitos. E aí ela elabora um guia, que se eu quiser só contar a história, eu posso contar a história, mas se eu quiser trabalhar a contação de história para ensinar conceitos de ciências, eu vou usar esse guia para poder, fazendo par e passo, o trabalho dos contos, que eu posso usar o livro inteiro, ou os contos que têm princípio, meio e fim, porque são para crianças, né, de até 5 anos de idade, então não podem ser histórias longas também, porque eles vão se perder nesse processo. Então, ela fez todo esse estudo para chegar nisso. Então, repara, ela tem 2 artefatos, se a gente parar para pensar, o livro e o produto, e o guia, né, que vão compor o quê? Uma proposição de contação de histórias para ensinar ciências, né? E que um pode até ser, um é autônomo em relação ao outro, que é o livro, mas o guia não é autônomo em relação ao livro. Então, o guia, eu posso até dizer que talvez ele tenha muito mais uma cara de produto educacional composto pelo artefato livro, porque o livro por si só ele é um artefato, mas o guia é o produto educacional porque ele é composto por ele, mas ele depende do livro anterior, entende? E aí, por isso, eu posso até dizer que talvez, se eu tivesse que dizer, tem um produto educacional que vai para além da contação de história? Tem, é o guia, porque o guia está contando essa história, tá? Esses 2 eu posso, assim que acabar aqui, eu já pego o link e mando para vocês. Eu só quero 1 minutinho para vocês pensarem nisso aqui, tá? Então, como eu e a André, a gente tem trabalhado muito, de maneira muito, muito afinada, tem coisa que é minha, tem coisa que é dela, e quando é coisa dela, eu sempre dou o nome e o crédito para vocês saberem de onde que veio o olhar. Ela é muito curiosa, e ela pensa umas coisas, e ela dá umas sacudidas na gente de vez em quando. E ela trouxe esse desenhozinho, esse cartunzinho. Cuidado com a sua paixão pelo seu produto ou processo educacional. Tá? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque, olha, gente, esse Mobile é o produto educacional que eu estou apresentando para vocês. Olha como ele é lindo, é colorido, toca música, tem bichinho, tem várias representações. O bebê está de baixo, está numa altura certa que consegue enxergar. Quem está de volta vê o bebê, vê o Mobile, e o Mobile está preso direitinho ali no canto, ele está seguro, não vai cair, não vai fazer isso tudinho. Concordam comigo? Que é um produto espetacular? Ele foi pensado com base no sujeito? Não, porque olha o que o bebê está vendo. Só o bumbumzinho dos bonecos. Então, aquela riqueza de forma que eu queria mostrar com animais distintos, ele não está vendo. Ele está vendo o quê? Gente, todos os animais têm qual cara? Não tem cara, começa por aí. Todos os animais têm um rabo, tem uma bunda arredondadinha, né? E eu vejo 4 coisinhas que saem desse corpo. Isso, um animal. A primeira visão que esse bebê tem sobre a nossa fauna é o quê? Esse é o formato de um bicho. Então, repara, eu não olhei pelo olhar do meu sujeito. Eu não olhei pelo olhar do meu cliente se eu estivesse lá
no design instrucional. Então, eu não me coloquei debaixo do móvel para pensar para ele. Eu não me coloquei no lugar do outro para pensar sobre ele. Então, mais um incômodo para vocês, porque é isso, se coloque no lugar do outro de alguma maneira para a gente poder perceber se esse produto, né, se esse processo/produto está atendendo a demanda efetivamente. Né? Se eu tenho dificuldade para enxergar, eu vou pegar o livro e vou tentar ver fora do computador impresso minimamente. Se ele é um audiovisual, eu vou me colocar numa situação mais barulhenta, por exemplo, para ver se o áudio está bom. Né? Ou se as imagens estão sendo suficientes. Eu vou trazer uma outra pessoa para poder... É a história da validação. Eu vou trazer essa outra pessoa para olhar, pessoa que esteja envolvida de alguma maneira, ou teoricamente, ou na prática, e eu acho que a prática é muito boa na hora da avaliação para isso. Expõe isso para esse grupo, para um outro grupo que seja parecido, para a gente ver se todo mundo vai enxergar bichinhos ou se todo mundo vai enxergar o bumbum dos bichinhos e não o bichinho como um todo, por exemplo. Tá? E aí aqui tem os links, tá? Tanto da discussão que a gente teve sobre avaliação e validação, tá? Esse aqui é um formulário que eu acho que ainda está aberto, que foi um formulário de validação desenvolvido pelo meu grupo de pesquisa para quem está trabalhando com elaboração de livro, tá? De produção de material textual, porque 3 dos meus doutorandos estão trabalhando com livros didáticos, por exemplo, ou paradidáticos, ou com alguma coleção. Então, a gente optou por desenvolver, de novo, como é um grupo de pesquisa, em vez de cada aluno desenvolver uma ficha de validação distinta, por que não pensar uma ficha de validação que, pelo menos, parte dessa validação seja comum a todo mundo, para que, de novo, ao longo do tempo, a gente ganhe comparabilidade e consiga perceber se o que a gente está produzindo, de fato, vem atendendo às nossas especificidades. Né? E aqui, não me lembro agora o que é esse link aqui, talvez seja o livro da Valéria, mas, de qualquer forma, eu mando por WhatsApp já. Tá? E, bom, aqui é só o exemplo, né, da avaliação por pares, que aquele formulário, ele vai ter esse caminho aqui, tá? Mais ou menos, então aqui é só uma tela, para vocês terem ideia, mas lá vocês conseguem acessar melhor, tá? Aqui também, tá? Então, aquilo que vocês estão lá naquela imagem, se estiver fechada, aqui vocês conseguem ver. E o que vocês vão ver aqui, ó, originalidade. Tem o conceito do que é. Por quê? Porque eu preciso uniformizar. Porque o que é originalidade? O que eu tenho que olhar em termos de originalidade? Isso é muito importante nos formulários, nos instrumentos de avaliação, de validação de vocês. Né? Porque o que a Andréia entende, o que a Lúcia, o que a Rosana e o que a Maria, que são as que estão aparecendo aqui na tela para mim, entendem sobre originalidade, entendem sobre replicabilidade, entendem sobre linguagem. Se eu não traço uma linha mínima na hora da avaliação, eu não vou ter avaliação nenhuma, meus resultados não vão ter sentido, porque cada uma pode ter entendido algo diferente da outra. Tá? Então, isso acontece tanto para a avaliação quanto pela validação. Isso aqui é um exercício que eu tenho feito no acompanhamento de prática profissional, tá? Que é aquela matriz SWOT, né? Ou FOFA, né? Do português, fatores positivos, negativos, né? Os fatores internos e externos. Né? Então, não é algo que necessariamente esteja dentro da dissertação ou da tese, mas é um exercício em sala de aula, uma atividade prática, em que eu coloco eles em 2 momentos distintos, pensando o produto, processo produto educacional deles, para que eles testem isso. E eu faço isso em pares ou em trios na turma. Então, eu coloco eles trabalhando em pares ou trios fora do grupo de pesquisa. Tá? Eles podem trabalhar a temática ou não, mas eles não podem estar no mesmo grupo de pesquisa, porque eu quero, de novo, um olhar de estranhamento, de mais estranhamento ainda, para que eles possam avaliar como é que está essa proposição desse produto, né, desse processo aí que eles estejam trabalhando. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma matriz que foi desenvolvida são 2 exemplos diferentes, por 2 alunos que trabalharam comigo na disciplina de acompanhamento de prática profissional. Tá? E o que se espera de um produto educacional? Né? Para mim, é a subversão. É a subversão no sentido de que eu não quero que a gente faça mais do mesmo. Mais do mesmo tem um monte, gente. Mas eu quero que a gente pense sobre propostas distintas. Então, por exemplo, quando eu trago essa imagem para vocês de não pise na grama, ele não está pisando na grama. Mas ele está na grama e ele está lendo na grama, que era o que ele queria ler.
né? Que era o que ele queria fazer. E ele estava impedido, porque ele não podia pisar nessa grama. Então, para mim, aqui esse textinho eu vou deixar para vocês, ele é fruto de um texto meu com meus colegas de programa, tá? Mas eu acho que o principal produto educacional de um programa profissional é o nosso mestrando, é o nosso doutorando. É esse egresso. Por quê? Porque eu entendo que esse egresso não vai ser mais capaz de olhar para o seu campo profissional, seja a sala de aula, seja um posto de saúde, seja uma secretaria, seja o local que for, um espaço formal ou não formal de ensino, né, de educação, ele não vai ser mais capaz de voltar para o seu ambiente original de trabalho e fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes de passar por nós. Não no sentido de que a gente aqui iluminou ele, mas no sentido de que ele construiu, ele desenvolveu instrumentos, ele desenvolveu um olhar de reflexão em que toda vez que ele se deparar de novo com um problema, ele já conhece minimamente qual é o caminho que ele precisa percorrer para poder olhar para esse problema a partir de olhares distintos, de horizontes distintos, de possibilidades distintas. Então, o nosso caminho com eles, a nossa contribuição foi de gerar isso, essa capacidade de reflexão, essa capacidade de criar um mecanismo, de criar um passo a passo, né, uma metodologia para outras pesquisas que vão surgir para eles. Eu sei que eu passei do meu tempo, peço desculpa de novo, mas espero ter ajudado a vocês a pensarem um pouquinho e deixar vocês incomodados para continuarem essa discussão. E aqui é um QR Code para a gente continuar uma conversa, né, com vários outros elementos que a gente vai apontando nesse material textual que eu estou disponibilizando para vocês. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Gisele, foi riquíssima a apresentação e tenho certeza que nós ouviríamos você a manhã toda, mas a gente tem algumas tarefas aqui a fazer, não é? Agora tem um objetivo para alcançar. Isso. Então, agora a gente abre para as perguntas, uma discussão de 15 minutos, e aí a gente passa depois para as orientações de como a gente vai trabalhar no restante da manhã. Professora Beatriz. Estou só pegando aqui o link que eu já ponho para vocês no chat daqui. Tá? Bom dia a todos. Bom dia a todas. Professora Gisele, muitíssimo obrigada aí pela sua contribuição, foi muito bom mesmo. E eu fiquei aqui com duas questões que queria trocar com você. Quando você fala lá no material que você nos mostrou, né, sobre o produto autônomo, eu fico com um pouquinho de dificuldade de entender isso no sentido estrito da palavra autônomo, porque eu entendo que o produto ele tem que ser alguma coisa muito em sintonia com aquilo que você produziu do ponto de vista de conhecimento, tanto no nível de uma dissertação ou de uma tese, né? Então, quando você mostrou o seu exemplo, aí eu lembrei do meu doutorado, que eu fiz um diário de aula, né? Um diário de campo, perdão, muito inspirada nas orientações lá do professor Zabalza, porque eu comparei as aulas, né, do curso de medicina aqui da Unicamp, né, então, num processo de reforma. Então, eu fiz uma matriz porque eu tinha que comparar, como você falou, né, coisas iguais, né, embora o professor, né, fosse diferente. Então, o processo, né, que foi criar esse diário de campo me levou depois a outros produtos. Mas eu não consigo assim entender muito o produto como alguma coisa autônoma. Eu acho que, ao contrário, né, ou não sei se é ao contrário, mas eu vejo como uma consequência muito íntima, né, a palavra que me vem é essa mesmo, de intimidade, daquilo que você construiu enquanto conhecimento. Então, essa seria a primeira pergunta, e eu vou emendar a segunda, e aí talvez fique mais fácil. Isso. A segunda seria assim, eu peguei como exemplo a última defesa que eu tive agora, que foi quarta-feira passada,
de uma aluna nossa aí do CEDES que a gente estudou o câncer de boca, né? Mas na perspectiva da detecção primária, né? Na atenção primária, que é onde deveria ser e infelizmente não é. Então a gente teve 3 produtos. Nós tivemos um produto que foi um vídeo para educação permanente em saúde da UBS que ela trabalha, né? Um outro vídeo que foi para a sala de acolhimento, então, enquanto o cara está vendo lá a Ana Maria Braga, ali esperando, ele também vê um videozinho muito rápido, muito didático, falando, né, sobre, pensa em câncer quando você vê um negócio desse e tal. E fizemos um relatório gerencial, porque foi muito difícil, né, a sensibilização com a gerência, né, tanto da UBS como do Centro de Especialidade Odontológica. Então, a gente viu que encaminhar para eles esses dados contribuiriam muito, né, até para resolver essas dificuldades. Então, foram 3 produtos, mas que, na nossa avaliação, foram extremamente complementares, né? Então, eu queria que um pouquinho que você me orientasse aí em relação a isso e já te agradecendo novamente, viu? Não, são boas perguntas. E gostei do termo intimidade. Quando eu digo que um produto ele é autônomo em relação à dissertação ou à tese, tá? A tese ela é intimamente ligada, porque é ela que vai contar a história de qual foi esse caminho, de qual foi esse processo. Mas o produto por si só, eu não devo ter que voltar à tese ou à dissertação para entender como ele funciona. Por isso que a gente diz que o produto é autônomo nesse sentido. Tá? No exemplo, gente, eu estou com a cachorra no colo porque ela resolveu comer toda a parede aqui e está se engasgando. Então, se eu levantar para tirar, ela vai ser pior que o outro vai latir. Então, é mais fácil ficar com ela quieta aqui. E aí, no exemplo, por exemplo, da Valéria, né, que eu botei aqui já os 2 links, o guia e o livro. Tá? O segundo link é do guia e o primeiro é o do livro. O livro ele tem uma autonomia em relação ao guia. Em que sentido? O livro ele é um livro de história, ele é um livro paradidático, né? E pode ser usado sozinho, pode ser usado para qualquer um de nós. Eu não preciso nem usá-lo em sala de aula, eu posso usar para contar a história para um sobrinho, para uma criança, para um neto, para quem eu quiser contar. Uhum. Né? Agora, o guia, ele não é autônomo em relação ao produto, ao livro, entendeu? Porque o guia, ele está todo trabalhado, todo pensado em relação a quê? A este livro chamado Mundo de Berta, a este livro paradidático, entendeu? Então, por vezes, por isso que eu acho que dizer que nesse meu produto, produto guia, né, o livro é um artefato em relação a ele, é nesse sentido. Porque ele ganha uma autonomia distinta, que na dissertação, no caso dela é tese, está contada, entendeu? Mas que hoje, quando ele ganha mundo, né, uma vez que o produto ganhou mundo, como é que esse produto vai ser utilizado? O livro de história pode ser usado como alguém quiser. O guia está propondo um caminho de utilização dele. Então, o guia tem uma intimidade muito grande com o livro, mas o livro não tem necessariamente uma intimidade. Na verdade, não tem, não. Ele não tem uma intimidade com o guia, ele funciona sozinho. Se eu for pensar o exemplo que você acabou de falar, né? O documento que você gerou, ele é intimamente ligado aos outros produtos que você gerou, ao vídeo, né? Enfim, aos outros elementos. Então, quando você está nele, você está remetendo aos outros. Sim. Vamos pensar que ele é o grande produto educacional, se eu tivesse que dizer que é um produto educacional, composto pelos artefatos. Vídeo, desculpa, eu esqueci um outro exemplo. Não, são 2 vídeos, um para os profissionais de saúde e outro para os usuários. Distintos, né? Então, a gente pode entender que são artefatos produzidos para 2 públicos distintos. E que essa diretriz que vocês produziram, esse relatório, está composto por esses 2 outros produtos ou 2 artefatos. Isso. Né? Okay. Mas os artefatos propriamente ditos, os 2 vídeos, eles podem ser vistos sem remeter você à leitura do relatório. Okay. O relatório remete a eles. Sim, mas não o inverso. Não o inverso, exatamente, entendeu? Então, por isso que a Andréa chama aquela atenção, que todo produto educacional pode ser composto por um ou mais artefatos. Exemplo da Valéria, um artefato que é o livro.
seu exemplo, 2 artefatos que são 2 audiovisuais, né? Ótimo. Mas os audiovisuais não se configuram obrigatoriamente em um produto educacional. Oi, Silvia, depois eu te falo, mas deu tudo certo lá com o meu sogro, quer dizer, com o sogro do meu irmão. Obrigada, é que a Silvia me salvou essa semana com uma ajuda que eu estava precisando. Tá ótimo. Professora, tá, obrigada. Professora Lúcia. Gisele, professora Gisele, muito obrigada, assim, acho que foi muito esclarecedor, né? Apareceu para mim, cadê? Nos traz. Baixei. A gente está trabalhando na PCN do doutorado profissional e a gente tem discutido algumas coisas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Sobre, assim, os candidatos para o ingresso no doutorado profissional, eles trazem uma proposta de produto e um projeto de pesquisa. Como que é com vocês, assim, para a gente entender um pouco esse início, né, do processo? Então, a gente tem uma fama de kamikaze lá no Propec, porque tanto no mestrado quanto no doutorado, ninguém é de ninguém. A gente só define o orientador, essa parceria orientação-orientador, ela só é definida a posteriori do ingresso, e é pelo colegiado, tá? Então, mesmo no doutorado, aí por isso que eu fico a kamikaze, porque, né, você vai ficar 4 anos com aquela pessoa e pode dar certo, pode não dar, né? Mas a gente opta por esse caminho, porque, enfim, vendo outras experiências, a gente não queria correr o risco, como a gente já viu em programas de colegas nossos, em que os 3 primeiros candidatos estavam inscritos, por exemplo, para a Gisele, né? Mas a Gisele só abriu uma vaga. Então, o número 2 e o número 3 não vão entrar no programa, por quê? Porque a vaga da professora Gisele já está preenchida. E não tem nenhuma outra alternativa prevista no edital para que eles sejam contemplados por um outro colega do programa que poderia orientá-los, por exemplo, né? Mas que lá estava essa amarra da vaga, entendeu? Então, por isso, esse é o principal motivo porque a gente não divulga o número de vagas. Internamente até tem um mapeamento, mas que na hora H isso pode mudar, né? Então, na primeira turma, eu tinha dito que eu ia ficar com um aluno só. Acabou que eu ganhei Eduardo e Valéria, porque ninguém queria trabalhar com a proposta que o Eduardo tinha feito, esse que defendeu na terça agora, com esse fluxograma que eu mostrei para vocês, tá? Acabou, então, como é que eles entram, né? No caso do mestrado, eles entram com uma carta de intenção que tem que estar descrito qual é o problema que está motivando eles, ou seja, qual é a motivação deles, qual seria o principal objetivo que eles querem alcançar, que possibilidade de produto eles acham, né, ou de solução, ou de caminho de solução que eles acham que poderia ser utilizado nesse caminho, tá? E em qual linha e qual projeto de pesquisa eles se veem dentro do nosso programa. No doutorado, a gente avança para um pré-projeto, que eles vão entregar se filiando, né? Então, nos 2 casos, eles se filiam a uma linha e a um projeto de pesquisa. Então, dessa forma, a gente já sabe que esse conjunto de alunos aprovado vai estar disposto, né? Vai ser orientado, os potenciais orientadores deles são aqueles cadastrados naquela linha de pesquisa e naquele projeto. Então, a gente não trabalha com, por exemplo, projetos individuais, a gente trabalha com macroprojetos, que é o que se espera para um estrito senso, né? A gente vê, às vezes, alguns programas que põem lá, na linha de pesquisa 1 tem 16 projetos e na 2 tem 15. Não, são projetos dos professores esses, não são projetos do programa, né? Então, espera-se que os projetos dos professores também estejam alinhados ao projeto do programa, mas eles não são projetos do programa, não são os tais macroprojetos. A gente tem lá 4 macroprojetos, 5, agora eu não vou me lembrar de cabeça. Mas, então, o aluno já vai se filiar, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, a gente já sabe que dentro desse conjunto de corpo docente aqui, o aluno X vai poder ser orientado por A, B, C ou D, tá? E ele também está ciente disso. Então, a gente sana aquela falha que a gente percebe nesses editais que estão localizados só para a pessoa. O que a gente coloca é o número de vagas por projeto. Então, né, dificilmente... E aí a gente tenta também fazer uma seleção que seja equilibrada em relação aos projetos, né? Então, a gente não vai aprovar todo mundo que tem o perfil do projeto 1, ou do 1 e do 2.
Se a gente tem 4 projetos, a gente, na hora do processo seletivo, isso tem que ser levado em conta também, para manter o equilíbrio ao longo do quadriênio. Porque, senão, se a gente já começa a seleção com desequilíbrio, como é que eu corrijo isso a posteriori? Né? Eu não consigo. Então, a noção de equilíbrio, de equitatividade, de paridade, ela tem que estar desde o momento do processo seletivo. Ela tem que estar pautada ali. Porque daí, depois, o resto você consegue ir controlando e coordenando isso. Tá? E aí, a gente trabalha desse jeito, com um projeto, um pré-projeto, no caso do doutorado, e uma carta de intenção, no caso do mestrado, em que o produto tem que estar minimamente previsto. Vai ser ele que vai chegar até o fim? Não, muitas vezes nem vai ser aquele pré-projeto, aquela carta de intenção que eles colocaram. Porque quando eles chegam para a gente, começam a pensar e a discutir, a gente percebe outros contornos, né? E aí a gente vai criando esses novos contornos. Então, também não tem uma amarra de que foi esse o projeto, pré-projeto aprovado, e vai ter que ser ele que vai ser seguido até o fim. Não. Até porque, se a gente tivesse feito isso, por exemplo, com a chegada da pandemia, um monte de aluno ia estar amarrado, né? Porque a gente não ia ter possibilidades de alterações e de adaptações nesse percurso que a gente precisou fazer. Tá? Obrigada, professora Gisele. Antes de passar a palavra à professora Silvia, só queria informar aos participantes que estão no YouTube que o formulário para a lista de presença já está habilitado, tá bom? Então, a palavra à professora Silvia. Oi, professora Gisele, que prazer te ouvir, como sempre, né? É uma colega que constrói junto, desassossegando, como diz Fernando Pessoa. E um dos desassossegos, com tantos sossegos que também nos trouxeste, fiquei pensando quando falastes produto para além da dissertação e da tese. Essa é uma ideia que eu queria te ouvir um pouco mais. Eu percebo que eu tenho uma tendência de articular, então por isso que me pegou, já para te dizer, né? Ou seja, eu vou sempre perguntando para os meus orientandos e me pergunto, Gisele, né? O que isso tem a ver com a pesquisa? Como ele não saiu do nada, ele não foi um mero achismo, e aí essa tua fala me pegou, né? E uma segunda questão da validação, nós temos no programa uma construção que, pelo que tu descreves, até escrevi aqui para propor a CPG. Quem sabe a gente descreve o processo de construção de uma unidade curricular chamada GEPRA, que é o Grupo de Estudos e Práticas, de estudos e pesquisa sobre práticas. E eu estou achando que esse pode ser um produto, um processo produto do programa, pela sua originalidade, né? Então, os estudantes eles ficam durante 3 semestres com um conjunto de docentes discutindo as formulações dos produtos, as adequações, as inadequações, enfim. Achei que esse espaço do GEPRA, por exemplo, poderia ser um espaço para a matriz SWOT, né? Estava pensando aqui. Então, eu queria dividir contigo essa experiência do programa. O GEPRA, na verdade, está aí completando 10 anos. A gente introduziu quando fez a reformulação curricular em 2011, mas essa tua fala, que o produto para além da dissertação e da tese. Isso aí. Obrigada. Bom, eu falei da matriz SWOT, mas pode ser qualquer outro mecanismo, tá? Assim, esse é um exemplo das diversas possibilidades que tem. Tem uma professora, Priscila Schiste, não sei se ela já caiu no radar de vocês, ela é do Instituto Federal do Espírito Santo. E ela tem alguns artigos que ela vem trabalhando, tanto também um pouco essa questão dos artefatos, mas ela vem propondo, e eu acho que aí ela entra nessa discussão do GEPRA de vocês, da avaliação e da validação coletiva dos produtos educacionais. Tá? E aí ela tem um artigo que ela vai falar um pouco sobre isso, né? E ela tem feito algumas pesquisas nesse sentido. Eu acho que vocês devem sim compartilhar conosco a experiência do GEPRA, né? Porque é isso, às vezes tem outras pessoas que estão fazendo algo similar, ou não estou fazendo nada, não sei nem por onde começar. Né? Então, eu acho que esses compartilhamentos são importantes. E volta para a primeira coisa que eu falei hoje, eu acho que foi a primeira, que é a questão das metas pesquisas. Como a área profissional, ela olha para si mesma, ela se autoavalia, e eu acho que
que a gente é muito generoso em compartilhar essas nossas experiências. Se a gente for fazer uma busca, né, a gente vai perceber que vários programas têm o hábito de compartilhar a partir de um livro, ou a partir de um artigo, ou, enfim, de alguma outra forma, né, a partir de alguma outra mídia, essas boas práticas que a gente faz. Tá? Então, assim, eu acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar, né? E eu queria ter fôlego, tá? Talvez até da gente pensar nisso mesmo, em produzir um material em que a gente possa trazer, né, de cada programa, qual é a sua boa prática que você quer compartilhar conosco, né? E criar um ambiente em que a gente possa fazer isso, até os espaços dos fóruns, né? A gente tem os fóruns regionais, talvez levar essa proposição para os fóruns regionais para que os fóruns pensem nisso, tá? Então, estou deixando aí trabalho para alguém que queira levar isso para os fóruns para começar a pensar. E quando eu falei que o produto é para além da pesquisa, né, não é necessariamente o produto em si. Quer dizer, o produto em si ele é para além da pesquisa, porque uma vez que você coloca ele no mundo é que nem filho, né? A gente falou um monte de coisa, a gente ensinou, a gente tentou, mas como é que ele vai ser quando ele virar adulto e for para o trabalho, né, e for para a vida adulta? A gente reza, torce, acende vela, cada um aí com a sua crença ou com o seu mecanismo, né, para que funcione do jeito que você espera. O produto educacional ele é que nem filho. Quando ele vai para o mundo, você tem uma expectativa de utilização, mas a utilização dele vai ser para além da sua pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Porque quem pegá-lo, né, quem chegar nele, quem enxergá-lo e quiser utilizá-lo, vai poder utilizar em sua totalidade, parcialidade, inspirado ou não, né? Então, ele é para além da pesquisa, no sentido que, uma vez que ganhou o mundo, ele vai ter vida própria. Mas, quando eu usei o termo para além da pesquisa, hoje, se eu não estiver enganada, foi quando eu falei de que, para mim, que a gente precisa ser subversivo. E que a minha agora não vai sair. Na minha subversão, eu não acho que o grande produto educacional dos nossos cursos sejam os produtos que, de fato, a gente compartilha com o mundo, mas o egresso. Então, esse egresso, ele vai ser um produto para além dessa pesquisa que ele desenvolveu. Ele vai ser um algo a mais. E é esse algo a mais que vai fazer com que ele esteja sempre incomodado, sempre reflexivo, sempre atuante, sempre envolvido com a leitura. Quantos egressos da gente não querem sair do grupo de pesquisa e querem permanecer ali? Por quê? Porque eles querem continuar pensando e discutindo conosco, né, com aquele coletivo que está ali, né, no grupo de pesquisa. Por quê? Porque ele não consegue mais ser aquela mesma pessoa que ele era antes. Pelo menos os egressos que funcionam, porque a gente sabe que tem um ou outro que mal entrega, dá tchau, vira as costas, beijo, tchau. Isso acontece com todo mundo, faz parte da vida. Mas a gente tem um grupo que a gente pode dizer que foi um grupo bem formado, no sentido de de recursos humanos, de um bom profissional que vai estar sempre repensando a sua sala de aula, o seu ambiente de trabalho, né, a sua ação dentro do campo da saúde, dentro do campo da engenharia, o que for, porque hoje a nossa área contempla, né, todas essas possibilidades. Né? Então, esse produto educacional, que é o egresso, né, esse é para além da pesquisa, esse é para além do programa. Né? E eu acho que esse é o grande ponto da gente. Então, quando eu falo até o além, né, para além da pesquisa, é muito mais do que isso, né? É além dos nossos produtos. Né? Mas é essa contribuição, é esse impacto social que, para mim, é o principal, é a nossa principal ação, é onde a gente, de fato, está fazendo diferença, entendeu? Mais do que o livro de conto, o audiovisual, ou, enfim, né, o que quer que a gente esteja produzindo. Eles não são importantes, eles são essenciais. Porque se esse egresso não tivesse passado por esse processo, talvez ele só se preocupasse com o quê? Toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá, baixo um monte de artigo, leio aquilo, faço uma pesquisa bibliográfica e tento ver se funciona. E aí aquela tentativa e erro, sem muito cuidado, sem muito controle, sem um mínimo de parametrização. Já o aluno que passa pela gente, o egresso oriundo da modalidade profissional, não. Ele cria um protocolo, ainda que seja dele, de que toda vez que chega um problema, não basta ele achar alguma coisa. Ele tem que pesquisar, ele tem que criar uma rotina, ele tem que criar um protocolo, ele tem que passar por um passo a passo mínimo para poder ver se aquelas possibilidades de solução que ele está apresentando são, de fato, palpáveis e reais ou não. Professora Gisele, obrigada.
tem uma última pergunta no chat da professora Fátima, e depois a gente já passa para as orientações. Deixa eu ir lá no chat. Não sei se a professora quer falar. Quer falar? Acho que é melhor, porque se eu Não, eu posso falar, só estou um pouco não sentindo bem. O que eu estou perguntando, professora... Hã? Não quer que eu leia em voz alta aqui, então? Não, eu posso falar assim, mas aí você vai um pouco devagar. É uma curiosidade, né? Primeiro, agradecer uma palestra excelente, acho que muitas coisas ficam claras para a gente, né? Mas eu tenho uma curiosidade, assim, que eu estou lhe perguntando o seguinte, qual é esse nascimento, essa ideia, esse conceitual do produto, se ele é norte-americano ou ele é europeu, né? Ou seria uma construção nossa, do Brasil, da América Latina? E a outra pergunta, quer dizer, completando, eu tenho curiosidade de saber por que a CAPES ela não exige para o mestrado acadêmico, ou exige, eu não sei, né? É mais esclarecer essas duas questões, né? Agradeço e desculpe aí, mas fui tomar vacina da Janssen na quarta-feira. Ontem à noite começou febre, essas coisas aí. Não, melhora isso aí, mas é sinal que seu Não dizem que a Janssen está encalhada aqui no Ministério da Saúde, está no Ministério, então estão distribuindo para todo mundo, mas, enfim, é o que tinha para o momento, né? Não, mas é sinal que está botando seu sistema imune. Está reagindo. Isso é Obrigada, bom. professora. Essa é a única sensação ruim que é boa, no final das contas, desses últimos momentos que a gente vem vivendo. Bom, o termo produto educacional ele vai ser usado em diferentes locais, de diferentes maneiras, tá? A área de saúde trabalha muito com o termo de produção, o termo uso, né, do termo produto educacional e processo educacional. A área de saúde, inclusive, é uma área que avança muito, tanto e aí vou dizer no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, mas nos Estados Unidos eu encontrei bastante coisa em relação à avaliação e validação, mas principalmente validação, tá? Mas o termo produto educacional para a gente, ele nasce de maneira muito endógena à área de ensino, tá? E por que ele nasce dessa maneira? Ele nasce dessa maneira porque a CAPES, nos seus documentos para a modalidade profissional, e à época era chamado de profissionalizante, tá? E foi a primeira grande mudança nos documentos da CAPES, em parte demandado pela área de ensino e algumas outras áreas, tá? É que o mestrado, quando você dizia que ele era profissionalizante, parecia que você estava pegando uma pessoa sem preparo nenhum e que você estava dando toda a instrumentação profissional para essa pessoa no mestrado. Isso não era verdade. A gente já trabalhava com profissionais. A gente já trabalhava com profissionais, inclusive, com uma expertise fabulosa. E que estavam voltando para o estrito senso para pensar o quê? Exatamente isso que eu acabei de responder para a Silvia. Criar um protocolo para a solução de um problema, minimamente. Né? E aí, quando a gente dizia que ele era profissionalizante, a gente diminuía esse profissional de alguma maneira. Então, em respeito a eles, a primeira briga que a gente teve dentro da CAPES foi tirar o termo profissionalizante e migrar para termo profissional. Parece uma bobagem, mas não é. Tá? A outra coisa, e aí essa briga se deu no âmbito da área de ensino, e aí assim, principalmente eu tenho muito conforto em fazer, porque eu estou desde o início nessa briga, tá? Desde o primeiro GP de produção educacional, de produto técnico, produto final, que era o nome à época, eu participei de todos eles até hoje, tá? Não porque eu acho que eu seja imprescindível, tá? Mas é porque eu sou chata, então aquela coisa. Eu levanto sempre a mão quando é produto, porque, enfim, é uma coisa que a mim é muito cara, né? Porque eu tenho um carinho especial pela modalidade profissional, tá? Então, produto é uma coisa que eu acabo sempre me envolvendo, porque eu não gosto de deixar ela passar assim em brancas nuvens. É porque o termo utilizado era produto final. E o produto final, ele gerava uma leitura errada, pelo menos para a nossa área, que era: as pessoas produziam a dissertação com um perfil estritamente acadêmico, lembravam que tinha uma obrigatoriedade, que era ter um produto final, e esse produto chegava no final da dissertação. E ele, em geral, era um encarte puro. Do tipo, a gente pesquisou, a gente levantou, fez um trabalho bibliográfico, e no final tem que ter um produto. Aí, no final, a gente propõe esse guia aqui para vocês. E aí era um guia meio mequetrefe, né? Sem testagem, sem pensar no público, sem pensar em nada. Está acontecendo hoje em dia?
Infelizmente, esse número está reduzindo bastante, porque é trabalho de educação, mas é um trabalho de educação principalmente com os novos colegas que chegam nos programas. Por quê? Porque a gente ainda tem um alto grau de formação no perfil acadêmico, tá? Então, no mestrado profissional, e agora no doutorado profissional, isso lá por 2007, a gente consegue, foi 2007, no EMPEC de Santa Catarina, tá? Que a gente tem uma reunião durante o EMPEC e que a gente vota o termo produto educacional. Por quê? Porque daí a gente deixa claro a que veio a modalidade profissional na área de ensino. É pensar estratégias educativas, é pensar materiais educativos, é pensar um produto educacional desde o início da tese até o fim, em que a tese e a dissertação estão contando essa história. Tá? E aí a gente muda o termo de final para educacional, entendendo que a nossa área é uma área que está aliada à educação. Então, um produto de ensino não ia ser suficiente, porque eu ia ter que trazer outros conceitos, ao passo que produto educacional já é um termo que todo mundo compreende por si só. Então, ele não teve qualquer inspiração em outras correntes americanas ou europeias. Ele tem a inspiração, ele nasce dentro de uma necessidade endógena da área. Tá? Então, hoje, a gente continua brigando para que esse termo continue existindo, porque hoje a CAPES usa o termo PTT, né, Produção Técnica e Tecnológica, mas, para a gente, a PTT, a principal PTT da área é o produto educacional, é o processo/produto educacional. Tá? E a segunda pergunta é em relação ao acadêmico. É exigido? Não. Porque a modalidade acadêmica ela tem uma outra pressuposição. Ela não precisa estar envolvida com a prática profissional obrigatoriamente. Ela pode se dar no âmbito de uma pesquisa pura e simplesmente bibliográfica. E o pura e simplesmente, de novo, não é diminuindo, porque se você vai fazer uma dissertação ou uma tese toda bibliográfica, você tem que ter toda uma metodologia própria para isso e de análise, né? Então, são outros referenciais teórico-metodológicos que também precisam ser igualmente respeitados e que precisam ser também compreendidos nas suas dificuldades, nos seus alcances e nos seus limites, e nas suas importâncias. Face aos levantamentos bibliográficos, a gente muitas vezes tem o quê? Às vezes, uma compilação daquele conjunto de dados, e aí a gente consegue organizar e consolidar um conhecimento. Eu digo muito isso para os meus alunos. Eu tenho 20 estudos de caso, mas se eu for analisar esses 20 estudos, o estudo de caso por si só, ele pode preconizar alguma coisa? Ele pode consolidar alguma coisa? Não, porque ele é um estudo de caso. Mas se eu pego e analiso 20 estudos de casos similares entre si e que como estudos de casos, declararam bem qual é o seu perfil, como foi feito, com quem está, e que eu posso comparar isso, é um trabalho de referencial teórico, é um trabalho bibliográfico, é um trabalho de estado da arte, que é essencial para poder olhar 20, 30, 40, 100 estudos de caso, e aí consolidar esse conhecimento e poder ter algo mais propositivo ou preconizar algo efetivamente. Isto cabe à área acadêmica, por exemplo. Por quê? Então a modalidade profissional não pode fazer isso? Pode, mas você vai ter que fazer isso em um produto educacional. Então a gente não precisa ter sombreamentos, porque essas áreas as modalidades podem conversar entre si. Então, um curso da modalidade acadêmica não precisa, ou não pode, ou não deve desenvolver um produto educacional? Pode e deve sempre que achar necessário. Qual é a diferença entre o produto educacional do acadêmico para o profissional? É que no acadêmico não há obrigatoriedade de aplicação e não há obrigatoriedade de prototipação, né, eventualmente, e não há a obrigatoriedade de uma validação em primeira instância que é exigido para o doutorado profissional. Porque no mestrado profissional, a instância de validação pode ser só a banca final. No doutorado, não. Você tem que ter uma instância de validação primeira. A banca pode ser a segunda ou a terceira. Mas, antes disso, há que se ter uma instância de validação que é obrigatória para o doutorado profissional. Entende? Então, assim, a modalidade acadêmica pode fazer o produto? Pode. A modalidade profissional pode se debruçar e fazer um levantamento de estado da arte ou de estado do conhecimento, por exemplo? Pode. Mas lembra que a gente está adicionando trabalho àquilo que já é exigido minimamente para a área. Né? Então, poder pode, se deve, aí cada um, né, sabe aí
né, o tamanho do seu trabalho e a capacidade, né, qual a distância que eu tenho para correr, né, para alcançar, para percorrer, e qual é a minha condição de andar esse caminho, de passear por esse caminho. Eu tenho condição de correr, eu só posso caminhar, eu estou caminhando sozinha, eu estou caminhando com um grupo, né, porque às vezes é isso. Eu posso estar fazendo um grande estado da arte no meu grupo, mas cada pesquisa está fazendo um pedacinho disso, e depois eu vou ter de novo um compiladão, né? Então, são elementos que só cada pesquisador, né, cada orientador ou cada grupo, né, vai ser capaz de avaliar. Espero que eu tenha te respondido, Fátima. Respondeu sim, professora, muito obrigada. Eu sou do mestrado, esqueci de me apresentar, sou professora Fátima, sou orientadora do mestrado profissional aqui, acho que basicamente desde o seu início, né? E essas são questões que me clarearam bastante. Levantaram outras, mas se não levantar outra, nós não estamos vivas, né? Então, muito obrigada mesmo. Gente, não é deixar a gente calma, é deixar a gente motivada. Motivada. Muito obrigada, professora Gisele, foi muito produtivo, e foi exatamente isso, eu ia falar exatamente isso que a professora Fátima falou. Outras perguntas surgiram, né? Foi uma fala extremamente esclarecedora, né? Muito potente, que vai nos ajudar agora no nosso próximo trabalho dessa manhã, né? Mas que deixou também muitas questões. Então, vem aí o convite para que outras participações suas sejam possíveis com a gente, não é? E o contrário também, né, desse diálogo, né? Porque assim, uma bola no ar, né? Mas como é que a gente vai trabalhar essa brincadeira? Sou eu que vou ter todas as respostas, e nem gostaria de ter sozinha. Sim, acho que é a colaboração mesmo. Muito obrigada pelo convite. Então, agradecemos muito. Obrigada. E encerramos aqui a transmissão pelo YouTube, porque vamos passar para a segunda fase aqui do nosso trabalho. E a professora Patrícia Poleto vai nos dar as orientações. Bom dia a todas e todos. Nós vamos, então, para a segunda etapa do nosso trabalho da oficina no dia de hoje, né? Então, seguindo essa excelente apresentação e troca de ideias com a professora Gisele, nós vamos trabalhar agora, pelos próximos 40 minutos, em 3 grupos. Vocês viram aí no chat que a gente já colocou os links das salas e quem está em cada grupo, né? Nós teremos em cada grupo 3 membros da comissão de autoavaliação conduzindo e gerenciando o tempo para que a gente possa fazer a discussão e a produção de ideias. Então, nós vamos agora para salas e voltamos para esta sala principal às 11h20, que aí nós teremos um momento de compartilhamento e uma plenária final para a construção coletiva das ideias dos 3 grupos. Tá? O grupo da sala 2, o link não está funcionando, Jennifer, é isso? Karina, por favor, você pode colar o link novamente aqui? Que foi o link criado para a sala 2. Agora, provavelmente vocês vão conseguir acessar. Deu certo? Ok. Então, eu vou sair aqui também da sala principal e também vou para a sala 1. Então, bom trabalho a todos nós. Sala 3.